Bem, um bom dia, namastê para todos. Estamos no terceiro dia. No total são 5 dias. 5 dias que antecedem o nosso curso de Ayurveda. Então, com todo prazer, a primeira pessoa que entrou chama-se Karina Fernandes, a nossa amada Kirana. Seja muito, muito bem-vinda. Com todo amor, você que já participou desse curso. Bem, eu sou uma contadora de histórias e eu vou contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo, não sei em que viagem, mas numa dessas viagens que eu fui à Índia. Eu sempre, atualmente, quando eu vou à Índia, eu já vou mais com esse intuito do yoga, do Ayurveda. As primeiras viagens foi para olhar a Índia, sentir, ver as coisas, a cultura indiana. E hoje não. Hoje é a Índia, que já me atraía pelo mundo espiritual, hoje mais ainda. E junto a isso, a cultura do Ayurveda. Eu tive a oportunidade de ir ao sul da Índia pela primeira vez, porque eu sempre viajava pelo norte da Índia, mas não no sul. O sul é muito diferente. O sul, ele tem uma cultura diferente, ele tem um clima, mas a Índia como um todo é sempre igual. E eu queria fazer na Índia um tratamento que fosse numa clínica onde os indianos fizessem. Porque sempre que eu vou à Índia, e sempre que eu tinha ido à Índia, eu fazia tratamento em clínicas que visavam o tratamento de ocidentais. E é claro que o indiano, esperto como é, ele vai fazer tudo para agradar, embora eles achem a gente muito engraçado. Eles riem a beça, eles têm muita pena da gente. Eles têm uma compaixão absurda, porque nós nos incomodamos por bobagem. Tomar banho frio, dormir no chão, se aborrecer com coisas bobas, e eles ficam muito compadecidos de todos nós. Assim como nós também nos compadecemos por eles estarem naquela condição, muitas vezes de sacrifício, que para eles não é, mas que para nós o olhar é sempre um olhar de espanto diante da vida que eles levam. Bem, depois de muito andar, não achamos a clínica e resolvemos voltar. No nosso retorno, na época eu estava em Kerala, que é a capital do Ayurveda, das clínicas de tratamento. No caminho eu vi uma placa de uma clínica, Shiva Priya. E eu disse assim, essa clínica, assim, minha intuição veio, eu vou querer ver essa clínica. E no que eu entro na clínica, realmente a clínica era para indianos. A última ocidental que tinha estado naquela clínica já se passaram 2 anos até eu chegar. E eles atendiam na clínica, que era uma clínica de Ayurveda, quase não ia ocidentais. Aí eu não entendi direito por quê. Só ficando na clínica que eu fui entender. Aí cheguei, eu estava com dada acidez,
ele me ajudou nos trâmites linguísticos. E o doutor da clínica, que era o dono da clínica, ele trabalhava com a filha. E ele chegou, olhou para mim, sabe, com muito espanto, porque ele me achou debilitada, claro. Aí ele pegou o meu pulso, tocou, e só disse 2 palavras: Vata imbalance. Ela precisa ficar 15 dias aqui para diminuir, equilibrar Vata e também para rejuvenescer os tecidos. E aí eu aceitei. 15 dias na clínica. O Data foi embora e eu fiquei. Só quem falava inglês na clínica era o médico e a filha. E as atendentes, as pessoas que faziam o tratamento, falavam malaião. Elas não entendiam nem hindi. Vocês sabem que a Índia tem muitos idiomas oficiais e muitos dialetos. Bem, com isso eu fiquei na clínica e sem saber ainda o que ia acontecer. A única coisa que eu coloquei é que eu não comia alho e cebola, porque em algumas clínicas de Ayurveda eles fazem uso de alho e cebola. Mas tudo bem, eles aceitam tudo. Aí eu fiquei na clínica, todo mundo foi embora, fiquei com minha passagem de volta para 15 dias depois e lá fiquei. E aí o que eles fizeram? Eles me deram um quarto e eu fiquei no quarto. O restante dos quartos eram todos ocupados por indianos, mas cada qual no seu quarto. E eles sugeriram que eu ficasse deitada, não ficasse andando. Imagina, eu estava saudável, cheia de vida, passeando pela Índia. E isso ocorreu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Aí eu fiquei lá deitada. Fiquei deitada na clínica e vinha uma pessoa de manhã para trazer meu alimento, meio-dia e à noite. E também os horários de tratamento. Os horários de tratamento, as meninas vinham, porque tem a ala feminina e a ala masculina, e eu fiquei deitada recebendo os tratamentos. Os livros que eu tinha, comecei a ler. Na época, já era possível leitura pelo celular. Eu tinha alguns livros, Fabrício comprou uns 2 para mim aqui no Brasil, porque ainda era difícil para mim comprar. E eu comecei a ficar completa e absolutamente estressada. Por quê? O jornal que eles me mandavam era em Malaião, a TV era em Malaião. E as meninas só falavam malaião. E o médico eu nunca via. Aí os dias foram passando e aqueles primeiros dias foram algo assim horrorosos na minha vida. Porque era eu deitada numa cama de um quarto à toa o tempo todo, olhando para o teto e para a parede. Claro que numa situação dessa, o que acontece com a gente? Vem tudo que não serve, tudo que não presta, estava guardado lá no baú do nosso ser. Vem imagens, vem raivas, vem medos, e ali eu fiquei, recebendo os tratamentos, porque tinha o tratamento das massagens, o tratamento dos medicamentos e o alimento. Todo o alimento do sul da Índia é muito baseado em arroz e coco. Era tudo muito gostoso, com certeza. Mas aquela situação de ficar deitada, olhando para o nada,
Aí os livros que eu tinha, acabei rápido, sabe? Foi rápido. E depois, fiquei deitada. E aí, duas coisas muito interessantes aconteceram. Vinha uma enfermeira todo dia e na minha coluna, olha só a forma, para quem conhece, do baste. Baste são umas banheirinhas que são feitas com massa, coloca no corpo e ali aplica óleo quente. Mas onde que ela colocava o baste? Ela colocava o baste na minha coluna lombar. Todo dia ela vinha, ela não falava nada, porque ela falava malaiã, e eu não falava nada, porque não falava nada mesmo. E aí ela colocava aquele óleo quente durante 1 hora na minha coluna. Só que eu não falei para o médico que eu tinha há muito tempo um problema de nervo ciático, de dor lombar, e ele viu isso quando ele analisou o meu pulso. E ali eu fiquei. Um certo dia eu já não aguentava mais, disse assim, eu vou perder massa muscular, não aguento mais ficar parada desse jeito, que tratamento é esse? Aí eu fui dar uma caminhada no corredor para ir até a rua. E tinha um guarda, e ele arranhava o inglês, assim como eu. Ele disse assim, senhora, você está em tratamento, então gostaria que a senhora voltasse. E aí, claro, obediente como eu sou, voltei. E aí, à tarde, eu fui conversar, perguntei se o médico estaria, o médico estava naquela tarde, e fui conversar com ele. Ele disse assim, eu preciso andar, eu não aguento mais. Aí ele disse assim, olha, a senhora está em tratamento, caminha no seu quarto. Foi só isso, o indiano é muito prático, caminha no seu quarto. Com isso, eu fiquei 15 dias. Após os 15 dias, no dia seguinte, quando completou o tratamento, o motorista da clínica, isso faz parte até do tratamento, ele me convidou para passear em Kerala, para conhecer o mar, aquela parte daquelas ilhas lacustres de Kerala. E no final do dia, ele me deixou no aeroporto. E aí eu vou dizer a vocês uma coisa que aconteceu comigo, que foi única. Eu vi o céu na terra. A minha mente, o meu corpo, o meu estado de ser era a plenitude e a paz. E aí eu aprendi algumas coisas, reconheci outras e mudei outras. Primeiro, que aquela ideia que eu tinha de fazer uma clínica aqui no Brasil, ela se foi. Por que se foi? Porque aquela concepção que nós temos do Ayurveda como tratamento, como conveniências para agradar um cliente, dentro do Ayurveda isso não existe. Dentro de um princípio. E que princípio é esse? O princípio onde o ser humano, para ele se equilibrar, ele precisa de se aquietar. Uma vez aquietando, é como o aquietar da natureza. Hoje eu estou fazendo essa live aqui dentro do salão de yoga, porque lá fora tem muito vento sudoeste, e tá frio. Então eu não fiz a live lá fora, eu vim para cá. Mas isso é uma adequação. E qual é a nossa adequação? Que nós somos essa natureza. Portanto, quando os nossos ventos estão fortes dentro do nosso ser, porque esse ser é um ser energético que é da mesma estrutura de tudo que há nesse planeta, ele precisa se aquietar. E quando que eu vou apreciar melhor um lago? Quando ele está sereno. Um lago sereno, ele tem
a possibilidade de espelhar o céu e ver a profundidade. Quando que eu vou poder apreciar melhor as árvores, os pássaros? Quando o vento se aquietar. E esse vento, esse ar que compõe o nosso corpo, ele, uma vez em grande movimento, ele vai provocar desequilíbrio, que é o grande desequilíbrio dos dias atuais. Lembra na primeira live, quando eu falei que é importante ver a origem das doenças e dos desequilíbrios, a importância de atuar nesses desequilíbrios? Por quê? Esses desequilíbrios a longo prazo, eles vão provocar doença em todos os nossos corpos, físico, psíquico, emocional. E uma vez aquietando esse ar que também compõe o nosso corpo, esse movimento, esse ar que dinamiza os nossos movimentos, ele vai fazer com que todos os sistemas possam se acalmar. E hoje nós sabemos que o mal, poderíamos dizer que uma pandemia, a humanidade está sofrendo pelo excesso de movimento. E esse excesso de movimento provoca pelo menos 90% das doenças. Olha que coisa mais simples, o aquietar. Por isso que a nossa live de amanhã, ela será a live dos ritmos, dentro da ótica do Ayurveda. E aí, voltando, só um instante que eu vou abaixar aqui para ver a hora. Tudo bem, passou rápido. Voltando àquilo que o médico me disse, vata imbalance, vento em desequilíbrio. Tudo na natureza tem a formação, é formado dos 5 elementos. É formado dos espaços, é formado pelo ar, é formado pelo fogo, pela água e pela terra. E é fácil de reconhecer isso. Quando eu vou ali na lagoa, eu observo que a lagoa tem uma formação de água, mas ela também tem quentura, ela também tem ar e ela também tem terra. O diferencial da lagoa é que ela tem uma estrutura com um pouco mais de água. Se eu observo uma fogueira, eu também vou ver o fogo. Quando a lenha crepita, eu vou ver a água pertinente àquele fogo, aos espaços vazios, à terra. Então, tudo é formado desses 5 elementos. Porém, esses 5 elementos, como eles são manifestados nos elementos, nos objetos, nas pessoas, em toda a natureza, sempre com uma característica preponderante de um dos 5 elementos. Como eu acabei de falar, a lagoa, ela tem uma estrutura onde o elemento água é maior do que os outros. O vento tem uma estrutura onde o elemento ar é maior do que os outros. Esse piso que tenho aqui, ele tem uma estrutura onde o elemento terra está em sua maioria. E assim como esses exemplos que eu dei, também são os seres humanos. Nós, seres humanos, somos formados por esses 5 elementos. Porém, por uma estrutura genética, ambiental, nós manifestamos um pouquinho mais dessas estruturas. Eu posso ter nascido
com um pouquinho mais do elemento água e terra. Eu posso ter nascido com um pouquinho mais do elemento fogo. Eu posso também ter nascido um pouquinho mais do elemento ar. E, baseado nisso, o princípio mor do Ayurveda relaciona as pessoas, os objetos e toda a natureza conforme o elemento preponderante. E nisso criaram-se as estruturas das bioenergia. Que estruturas são essas? A estrutura de ar, que é dentro do Ayurveda chamado de Vata, a estrutura de fogo, que no Ayurveda é chamado de Pitta, e a estrutura de terra e água, que no Ayurveda é formado que é chamado de Kapha ou Kapha. Bem, quando se conhece a Ayurveda, quando se fala em Ayurveda, a primeira coisa é alguém dizer assim: eu posso fazer isso porque eu sou Pitta, eu sou Vata, eu sou Kapha. Isso é muito comum, isso é muito divulgado, mas isso é o de menos, porque nós somos tudo. Eu tenho estrutura de ar, eu tenho estrutura de fogo e eu tenho estrutura de terra. Porque o ar coordena o movimento do meu corpo, a terra, a minha estrutura, e o fogo dinamiza o meu metabolismo. Então essas energias circulam em mim. Muito bem, obrigada. Mas quando que ela vai lesionar o meu corpo? Quando elas entram em desequilíbrio, quando uma dessas estruturas aumentam, e assim como tudo na vida, nós vivemos sempre na busca desse caminho do meio. Então, quando essas estruturas se desequilibram, uma mais e outra menos, o meu corpo começa a ter doenças. Começa a manifestar doenças. E essa manifestação de doenças, elas acontecem pelo desequilíbrio desses elementais. Ou seja, desequilíbrio dessas bioenergias. Desde que essas bioenergias se equilibrem, eu vou ter saúde, eu vou ficar curada. Quando o doutor lá na Índia me colocou naquela cama deitada 15 dias, ele estava querendo equilibrar o elemento ar que estava muito aumentado no meu corpo. Quando ele equilibrou o elemento ar, ele fez uma cura na minha coluna. Na minha coluna, a partir daquele dia, eu nunca mais soube o que foi dor ciática. Claro que a partir daquele conhecimento eu passei e comecei a ficar atuando em mim. Então, as bioenergias de Vata, Pitta e Kapha, uma vez conhecida e uma vez estruturada dentro de nós vamos ter saúde. Claro que isso não é um conhecimento que vai acontecer assim, eu vi a live da Firmina, li um livro. Não. Isso é um conhecimento que demanda estudo, prática, vivência, autoobservação. Eu tive um dos meus professores de Ayurveda, um indiano chamado Ravi, que é o nome do meu neto, ele dizia sempre, repetia: se durante 10 anos você todos os dias estudar Ayurveda, você ainda estará engatinhando dentro desse conhecimento. Mas o pouco que eu adquiri
desse conhecimento fez um grande diferencial na minha vida, na minha pessoa. E a partir dessa atuação em mim é que hoje eu posso conversar aqui com vocês. Porque uma das coisas mais sagradas dentro de um ensinamento é você passar aquilo que você viveu, aquilo que você vive, tendo experienciado em você. Por isso que o grande mestre Jung diz que o grande curador é o curador ferido. Então, a partir de você, a partir da atuação em você, você pode curar o mundo. Esse curso que eu ofereço aqui de Ayurveda é um curso para atuar em você, para ampliar esses conhecimentos, para atuar nos momentos em que você sentir que seu corpo está em desequilíbrio. E dentro desse princípio Vata, Pitta e Kapha, nós temos também as épocas da nossa vida, onde em certas épocas o fogo aumenta, na juventude, na idade adulta, o nosso fogo, essa energia de fogo está muito aumentada, porque se não fosse isso, não haveria procriação, não haveria construção da família, da casa, da profissão, porque não seria adequado. Na infância, que está tudo verde, a criança, você bota a mão, ela está com a pele maravilhosa. Naquele momento, acredite, naquele momento ela está no seu período Kapha, cheia de água, tenra como um galho verde. E nesse tempo da minha vida, é o tempo do ar, é o tempo do vento. E esse vento, esse ar aumenta muito no corpo. Por isso, olha aqui, eu estou usando isso daqui. Porque esse vento, o sudoeste, ele entra aqui, ele entra no peito, ele entra pelos pés. Então eu estou me protegendo, porque hoje o meu corpo já é um corpo com muito ar circulando. Para que a natureza fez isso? Por quê? Para dinamização do espírito. Já que a matéria, a sustentação da matéria já está fraca. Vata, Pitta e Kapha são as bases. Sem o conhecimento amplo disso, nós não vamos nos aprofundar no Ayurveda. Mas tem muita coisa ainda para contar a vocês. E a partir desse curso de sábado, pensa que você vai dispor de um dinheiro para a sua vida e que, acredite, é muito, muito menos do que qualquer plano de saúde que você esteja aí pagando. Então, que vocês tenham um bom dia. Hoje é dia de vento sudoeste e vento sudoeste tem que aquecer o corpo. Depois eu conto mais. Então, até amanhã, 11h30, com todo amor e carinho por vocês que estão me assistindo, por aqueles que ainda vão assistir, e que vocês possam pegar uma pitadinha disso que já vai fazer um efeito enorme. Namastê para todos!